Meus irmãos, hoje eu estava trabalhando e pensando, Senhor, qual é o culto de hoje lá? E quando eu cheguei, pastor, eu disse, missionária, qual é o culto? Hoje é culto de quê? Ela fez de ensino. Eita glória. Aleluia! Glória a Deus. Eu disse, eu estava pensando que era culto de meditação, culto de oração, né? Mas culto de ensino, de glória a Deus, né? Mas está aqui na minha retaguarda, pastor, missionária com glória. E eu disse, Senhor, que não seja de mim, mas seja do teu Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! E a missionária falou alguns versículos para mim, alguns temas, eu disse, não, vou trazer inimigos sobre a reconstrução. Aleluia! Porque o nosso Deus, Ele é fiel. E Ele é especialista em construir aquilo que está quebrado, aquilo que está derribado. E Neemias, ele era um copeiro. Era aquele que tudo que fosse passar perante o rei, ele tinha que provar. Imagine uma pessoa que era escravo e foi tomado para ir para um palácio e tomar conta, igreja, de um rei. Imagina. Por que eu digo isso? Como eu tinha falado no começo, que para mim é gratificante, pastor, estar aqui louvando, lendo a palavra, são coisas que eu não queria, mas o Senhor me escolheu para fazer a sua obra. A mesma coisa foi que o rei escolheu Neemias para que cuidasse dele. E ele estava ali, igreja, cuidando dos afazeres do palácio. Aleluia! Imagine você estar no canto missionária, aonde você saiu e você não lembra mais. Mas quando Deus ele quer fazer na minha e na minha vida, Ele usa pessoas para nos alertar. Aleluia! E foi enviado o seu irmão naquele lugar. E ele perguntou pelo restante que ficou. E ele teve, pastor, uma notícia muito boa, não. Triste. Porque para ele estava vivendo no conforto. E aqueles que ele gostava estavam lá. E ele disse, só tem uma coisa que eu posso fazer. É orar. É jejuar. É buscar aquilo que aleluia. E ele foi orar, jejuar e buscar a quem podia lhe ajudar. Por quê? Porque ele deseja o coração dele missionário, era ir naquele lugar. Mas ele não podia ir, pastor, porque ele tinha que obedecer ao rei. Aleluia. Aonde o rei não quer obedecer. Bateu, eu vou. E o seu líder, como é que fica? A pessoa que você deve obediência. A pessoa que lhe tirou, não ninguém poderia lhe tirar. Aleluia. E ele foi orar. Igreja. E quando eu leio Neemias, eu me alegro porque ele foi buscar de todo o seu coração. Foi pedir a quem poderia lhe ajudar. Foi Deus. Nosso Deus, Ele é fiel. Aleluia. Peça a Ele com fé que Ele vai lhe dar. Aleluia. E Neemias, pastor, ele foi lá e orou. Aleluia. E
jejuou. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E eu vejo, igreja, Deus olhando do céu assim, eu vou fazer. Glória a Deus. Glória. Pelo o que ele se raspou. E Aleluia. eu digo nessas meus irmãos, se raspe perante Deus. Glória a Glória Deus. a Deus. Porque ele vai ajudar. É verdade. Aleluia. E ele foi. Aleluia. Glória a E ele orou, jejuou com fé. É uma coisa que a gente tem que ter. Mesmo sem fé. Eita, glória. Aleluia, glória a Deus. E ele era missionário, o companheiro do rei. E ele não podia se apresentar perante o rei com semblante caído. Por quê? Arriscado. É. Mas eu quero dizer uma coisa para os meus irmãos. Quando a gente ora, a gente tem resposta. Aleluia. É, pastor, quando a gente ora, a gente tem resposta. Glória a Deus. E ele orou. E ele teve a resposta. Ou seja, o rei sabia como Neemias se apresentava diante dele. E ele não poderia se apresentar com semblante triste. E o rei perguntou: o que é que está acontecendo? E ele teve que responder, igreja. Imagina, você tem, a missionária está aqui, pastora, o pastor, a missionária está sempre fazendo a obra, e acontece algo que ela fica triste Ô, glória. e não consegue falar para eles. Mas eles percebem. Eles conhecem a ovelha missionária que tem. Aleluia. E Deus conhece o nosso coração. Também. Glória a Deus. Ele conhece o que nós precisamos. Aleluia. Glória a Deus. E ele perguntou, igreja: o que tu queres? Só? Como é que eu vou estar contente, alegre, se o meu povo estão em ruína, tudo quebrado, tudo destruído? Aleluia, glória a Deus. E eu estou nessa situação por não poder fazer nada. Glória a Deus. Mas ele fez o que, igreja? Ele foi buscar, ele foi orar. E o rei disse assim: o que tu queres? Imagina um rei pegar um escravo, mesmo que ele era copeiro, mas ele era escravo do rei, não podia sair por nada que ele comprou. E ele chegasse e disse: o que é que tu queres? Eu queria ir lá para construir. Ou seja, igreja, o que eu fico nesse texto, que eu queria ir. Mas ele não pensou, igreja, em nada, a não ser ir. Glória a Deus. Ele não pensou no perigo que ia enfrentar. Mas ele disse: eu queria ir. E o rei disse assim: o que tu deseja, o que tu queres? Que o Senhor envie cartas para que eu passe a livre, sem ser impedido. Aleluia. Porque ele era um judeu. Glória a E o rei disse: não Glória a seja Deus. por isso, vou enviar. Deus. Eita, Deus maravilhoso. Igreja, quando a gente ora, a gente tem resposta. E ele não foi sozinho, não, pastor e missionária. O rei deu aqui a carta, manda levar o que ele quisesse. Ó, Eita, glória a Deus. como nosso Deus ele é fiel, irmão. Pegue o que você quiser e leve. Imagine um copeiro, pastor, indo na sua missão e na sua retaguarda, um monte de soldado, ó. Por quê, pastor? Porque se alguém fosse intervir, já estava liberado o acesso àquele lugar. E eles foram. Mas não foi fácil não, viu, igreja? Para Neemias. Como não é fácil para nós. Não é fácil.
para a gente estar aqui hoje, a gente teve que renunciar a muitas coisas. Muitas coisas. Para Neemias estar onde ele estava, ele teve que desfazer de muitas coisas também. Porque ele disse o quê? Se eu for, vamos comigo. Eita, glória. E lá, Deus ele estava no controle de tudo. Porque Neemias não enfrentou coisa boa, irmão. Enfrentou tudo queimado, tudo destruído. Mas como ele é o rei que enviou, que mandou, ele estava coberto. Glória a Deus, glória a Deus. Viesse que viesse. Mas ele estava ali, irmão Bruno, preparado. Porque quando Deus ele avisa, ele cumpre. Quando Deus ele fala, ele cumpre. Glória a Deus. E Neemias ele foi, igreja. Chega naquele lugar, ele olhou e disse: e agora? Mas se Deus me enviou até aqui, vou construir. E o interessante, igreja, que ele era trabalhando missionário com a mão e com a espada na outra. Glória a Deus. Aleluia. É a nossa vida. Eita, glória. É buscando, é orando, Aleluia. porque não sabemos o que vamos acontecer hoje. Aleluia. Por isso que eu digo e repito: Glória a Jesus. sejam fiéis ao Senhor, porque tudo que pedimos, Ele vai fazer. Glória a Deus. E Neemias, ele foi, igreja. E o restante dos exílios dos judeus vivia no Império Persa. Embora fosse estrangeiro, ele possuía horrorosa tarefa de servir ao rei Estaxerxes como um copeiro no fim do auxílio. Alguns judeus já haviam retornado, dois grupos, com Zorobabel e com Erla, mas a cidade, as muralhas de Jerusalém continuava em ruína. Quando o Altíssimo tem um propósito, ele separa pessoas para cumpri-lo. Neemias foi um desses servos e foi capaz de renunciar à vida estável na corte para liderar um remanescente de Israel. Assim, cerca de 100 anos de ruína foram reconstruídas em 52 dias. Apenas de muitas oposições nas muralhas e nas portas foram reconstruídas e uma nova vida chegou à nação. A exemplo de Jerusalém, muitos estaram nos muros de sua vida espiritual, amorosa, familiar, financeira, e ficaram derrubados. E preciso de ser e crer que coragem e disposição para construí-lo, pois há muitos resistência perante o inferno, para que isso não possa nós não conseguir. Aleluia. O que eu digo para meus irmãos, quando o Senhor Ele nos coloca numa missão, há muitos obstáculos para a gente ver tudo, para a gente suportar, para a gente passar. Porque se a gente for falar, dizer, não, eu vou servir ao Senhor e vai ser tudo maravilha, pastor, não pode falar isso. E vai ter empecilho, vai ter perseguição, vai ter constrangimento. Mas tudo isso é para nos provar nossa fé. E tudo isso teve quando Neemias estava naquele lugar. Teve pessoas que falaram contra, disseram que não ia conseguir, ele não tinha capacidade. É como diz a nossa vida, que a gente não vai conseguir, a gente não vai fazer. Quantas
pedrada, perseguições. Eu como pastor, o pastor está aqui, pastora, quantos nos criticaram a gente, como nos criticam ainda. Mas se a gente não tiver firmado nosso pé na rocha, a gente pode até deslizar. Mas Neemias não quis saber, pastor. Neemias ele quis fazer e cumprir a sua missão. Que missão é essa, pastor? De fazer o que foi enviado. E ele construiu a igreja de uma maneira que muitos diziam que não ia conseguir. E ele conseguiu, missionário. E ele construiu de uma maneira, imagine, um lugar mais de 100 anos destruído, irmão Bruno. Deus ele dá autonomia, sabedoria a uma pessoa que era um escravo, vamos ser um copeiro, que o que fazia era servir ao rei, e ele dá sabedoria para que ele venha construir uma cidade em 52 dias. Quem faz isso? É Deus, igreja. Quem faz isso? É o Todo-Poderoso. E ele, igreja, construiu. E naquele lugar, ele se tornou um grande governador. Ele poderia, missionário, voltar para não. Eu já sou aqui vamos dizer no popular, eu já sou como o povo diz, o tampa, né? Vou mais não, mande filho agora. Mas ele não, igreja, ele foi obediente. Porque não foi por ele, foi Deus que enviou aquele lugar. Se não fosse pela permissão do Senhor, ele não estava lá. Mas tem muita gente no dia de hoje, missionário, que quando Deus ele levanta, ele quer pegar aqui, ó, e pisar aqui lá embaixo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quando Deus levanta, ele olha assim, ó, irmão Bruno. Oxe, vou nada. Quero saber não. Mas não sabendo ele, pastor, que um dia estava lá embaixo. E se não fosse o nosso Deus poderoso, ele não tinha subido. Mas temos dizer uma coisa para meus irmãos. Aquilo que sobe também desce. Aleluia. Aquilo que não faz o que Deus quer, Deus vai. É por isso que eu digo, igreja. Pai, nunca deixa passar sobre mim a tua autoridade. Eu quero ser sempre o melhor da casa. Eu quero ser sempre aquele que você vai ficar aqui. E eu fiquei. Em momento nenhum, igreja, Neemias ele quis passar à frente do seu líder, que era o rei. Ele poderia não voltar, missionário, mas ele disse: já concluí a minha obra, agora estou voltando para o lugar que é meu direito, porque foi o próprio Deus que colocou ele lá. E se ele fosse pastor, está no direito de se achar, ia ser pior. Ele preferiu voltar da mesma forma que ele foi. E ele voltou. E grande foi. Porque o nosso Deus, missionária Rosa, ele é fiel. Quando a gente pede a Ele algo, Ele nos dá. Basta nós obedecer e cumprir o que foi nos dado. Amém? É que eu peço aos irmãos, quando for orar, apresente a minha vida, apresente o meu ministério.